nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Primeiro, cada vez mais eu vou dando spoiler para ti do que é o novo estúdio do Enos Queiroz. Ainda está faltando arrumações, mas vocês estão vendo aqui algumas coisas. Esse vídeo com esse spoiler é para falar da coletiva de apresentação do novo treinador do Clube do Remo, Guto Ferreira. Na verdade, é para falar de algumas coisas. Porque tu viste que toda a cúpula do futebol do Clube do Remo, na verdade, a diretoria executiva se reuniu. E não sei se tu notaste, o primeiro-ministro nem abriu a boca. Mas vamos lá. Depois da vinhetinha, já vai adentrar nesse conteúdo o presidente falando, e eu dividi, a coletiva é longa, muitas repetições, peguei duas partes. A parte que eu acho fundamental, que é a fala do Tonhão, e o final da coletiva, algumas perguntas que resumem o que esperar para o próximo jogo e daqui em diante os 10 jogos que faltam para o Remo. Então fica aí, vai aparecer o trecho, eu vou falar, aparece outro trecho e eu vou falar. Vem com nós, papi. Bom dia a todos. Prazer tê-los aqui conosco. Eu, antes de fazer a apresentação propriamente dita do nosso treinador, eu queria me dirigir à grande torcida do Clube do Remo. Nós, quando iniciamos, desde o início dessa competição da Série B, o Remo figurou sempre numa prateleira de cima. Figuramos, inclusive, em alguns momentos, na liderança da competição, muitas vezes dentro do grupo de G4, e, ultimamente, estávamos bem agarrados nesse grupo. Infelizmente, pelas duas últimas apresentações e duas derrotas, nós nos desgarramos um pouco do grupo do G4. Mas eu gostaria de dizer uma coisa. Aqui, ninguém jogou a toalha. Nós estamos ainda confiantes no projeto, no planejamento, que nós vamos conseguir os nossos objetivos. Basta que a gente continue com esse trabalho, com foco, com a união e com o apoio do nosso torcedor, que é fundamental para que a gente possa atingir a nossa meta final. Para isso, nós fizemos uma mudança na comissão técnica e trouxemos... entramos no mercado, o nosso executivo entrou em contato com o nosso Guto Ferreira, cuja trajetória, o currículo, dispensa maiores apresentações. É um técnico vitorioso, conhecedor da competição e, acima de tudo, um treinador que vem com muitos acessos, inclusive para a Série A. E no momento que houve o convite por Guto, ao qual eu agradeço antecipadamente por ele ter aceitado esse convite, eu tenho certeza absoluta que ele acreditou no projeto, no planejamento da diretoria, que busca, no final da competição, conseguir o nosso desejado acesso. Então, nós precisamos, mais do que nunca, do apoio da nossa torcida. Nada como uma sequência de bom resultado que não possa reverter essa situação. E nós vamos começar isso a partir de domingo, se Deus quiser. Com o apoio da nossa torcida, nós vamos ter uma grande vitória contra o CRB e dar a nossa arrancada visando conseguir o nosso principal objetivo. Antes de passar a palavra para o nosso treinador, eu queria fazer um registro de que as decisões aqui dentro do departamento de futebol, elas são tomadas de maneira colegiada. Ninguém toma decisão aqui isolada. Logicamente que a participação do executivo junto ao plantel e faz um trabalho em conjunto com a nossa diretoria, a diretoria executiva que está aqui presente, como o Milton e o Glauber, e as decisões são tomadas de maneira colegiada.
Logicamente que a palavra final tem que ser do presidente e dos seus vice-presidentes. E a responsabilidade passa a ser nossa também. Então, dito isso, queria deixar bem claro que muitos criam umas situações de criar tumulto dentro do Clube do Remo. E isso aí a gente abomina com o trabalho, com a transparência, com a sinceridade. Hoje nós estamos aqui para apresentar o nosso treinador, mas eu fiz questão de fazer esse registro para que deixe bem claras as coisas, principalmente para o nosso torcedor. Então, dito isso, queria desejar uma boa sorte para o nosso treinador Guto. A missão é árdua, mas não é impossível, e tenho certeza que com a sua competência, com a sua expertise, você vai tocar esse nosso planejamento e conseguir o objetivo final, que é o acesso à Série A. Parabéns, boa sorte e que Nossa Senhora nos proteja. Amém. Bem, deixei o Tonhão falar da apresentação, apresentou o Guto, falou que ainda estão todos imbuídos, tem que ter fé. Se alguma coisa que essa diretoria não tem direito é de não acreditar, porque do mesmo jeito que tiraram o Remo de perto, de lá, do acesso, ainda há possibilidade matemática e contratar um cara do tamanho do Guto. Então tem que ter fé, tem que acreditar. E aí, meu irmão, essa crença passar para a torcida é outra questão. E aí o Tonhão vem para mim no ponto nevrálgico da coletiva. A foto, a imagem, ela é muito emblemática. Primeira vez com todos juntos, primeira vez há muito tempo, na apresentação do novo treinador, o primeiro-ministro não abriu a boca, não falou nada, prego. E o Tonhão falou que tudo é decidido, como vocês viram, em colegiado. Legal, que todas as decisões são tomadas em conjunto, ninguém toma decisão sozinho e que, óbvio, no final, quem dá a canetada é o presidente e os vice-presidentes que ele nomina lá, o Milton e o Glauber. Então, vamos lá. Tonhão, que bom. Primeiro que bom. Primeiro que bom que você apareceu e que bom que você está ciente do que está acontecendo, está fazendo parte da decisão. Então você errou também. Eu achava que você tinha errado por omissão. Não, você errou por ação. Porque se você fez parte da decisão das contratações que nenhuma funcionou, você se equivocou. Se você fez parte, você e seus vice-presidentes, da decisão da manutenção e do afastamento, desligamento tardio do treinador antigo, você também se equivocou. E se você teve que vir a público falar isso, que a grita foi muito grande, e que todo mundo imaginava que havia um que falava, os outros que obedeciam. Você, na frente de todo mundo, numa coletiva, disse que isso não acontece. Vou ver se eu até seguro de chamar o homem de primeiro-ministro. Mas você chamou para si a responsabilidade. Corajoso. Era isso que muitos esperavam de você. Mesmo que errando, mas tendo coragem para chegar e dizer, é comigo também. Então, se é com você também, e que bom que é com você e com os vices, vocês também erraram. E erraram rude, erraram bruto, em várias coisas, contratações, manutenções, saídas, mas ok. Se você veio a público para dizer que tudo é decidido em colegiado, é porque era necessário, Vamos esperar agora, vamos esperar. Mas que o primeiro-ministro não abriu a boquinha, não abriu. Agora a gente vai ver as últimas 3 perguntas, porque eu acho que aqui resume, e eu volto já para falar contigo. Tá, nação? Lindos. Bom dia, Guto. Bom dia, presidente Antônio, Marcos, os vices, Tilon Maués, Diário do Pará. Pegando carona no que o Michel perguntou sobre os jogos dentro de casa,
De fato, o histórico recente do Remo tem sido muito melhor como visitante do que como mandante. O que é um contrassenso, porque Belém sempre foi uma força muito grande, não só para o Remo quanto o Paysandu. Sempre foi os locais seguros, onde a força da torcida, os clubes locais conseguiram dar grandes arrancadas. Os grandes momentos na sua história foram assim. E, infelizmente, isso não tem funcionado agora, recentemente. No entanto, o Remo tem 10 rodadas, são 6 jogos dentro de casa. Um clássico e mais 5 como mandante. São menos viagens, é um problema muito complicado de logística. Esse pode ser o foco da arrancada do Remo para buscar o acesso, esse aproveitamento dentro de casa. Isso tem que ser trabalhado também mentalmente com o elenco que não tem conseguido produzir, não tem conseguido... Teve até boas atuações, como o Criciúma, que conseguiu jogar muito bem, mas no final não conseguiu fazer e depois foi penalizado com pênalti. Esse é o desafio, incutir dentro do elenco a necessidade premente de ter esse aproveitamento dentro de casa para dar esse salto e, quem sabe, lutar pelo acesso? O foco é jogo a jogo. O foco é domingo, de alguma maneira, vencer o jogo. Domingo não importa se nós vamos jogar bem ou se nós vamos jogar mal. Nós temos que trabalhar para conseguir a vitória. Para quê? Para que ela possa fortalecer a semana para buscar um outro resultado fora. E aí passa a ser o jogo mais importante e o foco. E aí o outro passa a ser o mais importante e o outro passa a ser mais importante. E na somatória de tudo isso, se Deus quiser e Ele quer, e nós é que temos que querer muito, a gente alcançar o que a gente está procurando, está lutando, que é chegar ao acesso. Você tem no seu histórico, como já foi citado aqui pela gente, são 4 acessos, não é, para a Série A por clubes do Sul, do Sudeste e do Nordeste. Tem muita gente que recebe esse apelido de rei do acesso, alguns até sem. Mas eu queria perguntar para você pessoalmente, a possibilidade de conseguir um 5º acesso, inclusive se igualando a um técnico com uma história muito forte aqui em Belém do Pará, que é Givanildo Oliveira. É óbvio que você pensa num todo, num coletivo, mas isso pessoalmente também, através de metas pessoais, é algo que passa pela cabeça, chegar aqui num clube de massa, conseguir essa recuperação e o quanto isso também vai ser importante para você profissionalmente? Cara, o treinador, ele sobrevive e se move de vitórias. Cada vez que você ganha, é porque você atingiu aquilo que você buscava, né? A gente tem 4 acessos na Série B. Tem um acesso com o Mogi, da D para C também. Por quê? A gente acreditou, o trabalho fluiu e a gente conseguiu chegar. Sempre que você consegue realizar um feito, lógico que existe uma satisfação pessoal muito grande. E quando você passa a não conseguir, também a frustração é grande. Então eu prefiro trabalhar e prefiro me mover não pela frustração. Eu tenho o risco de sair frustrado, tenho. Mas eu tenho na minha cabeça, na minha mentalidade, é que brigar para poder ter essa satisfação do trabalho vencedor. Oi, Guto, bom dia. Júnior Cunha, do Estado do Pará Online. De início, o que o torcedor pode esperar do time do Guto já no domingo contra o CRB, apesar do curto período de trabalho? Eu acho que de uma maneira rápida, a busca da mudança de comportamento. Tentar ser uma equipe mais agressiva defensivamente e ofensivamente. Movimentos diferentes, meramente impossível. Mas a gana, a vontade de vencer, a pressão sobre o adversário, isso aí nós temos que resgatar da equipe. Que eu não preciso ensinar nada, a equipe já tem.
Não sei por que cargas d'água. Eu tenho certeza que em alguns jogos até que a equipe perdeu sob o comando do Antônio, ela deve ter tido isso, porque isso é meio que o DNA dela. Lá no início da competição era muito forte. Mas isso tem que ser a essência, né? Essa gana de vencer tem que ser a essência, que é a mentalidade. E por isso que eu falo que o torcedor é muito importante para que essa confiança seja resgatada. Com o apoio é muito mais fácil de se resgatar essa confiança do que com a crítica. Vamos lá, a sequência é muito simples, são perguntas do Tilon e do Júnior Cunha, que fala sobre a quantidade o Tilon fala da quantidade dos jogos em casa, que evitaria deslocamentos que são cansativos, que são longos e complicados, e fala também que, na teoria, jogar em casa, o Guto fala isso também, que veio muito por causa da torcida, pede ajuda da torcida, mas que são 6 jogos desses 10 que ele tem em casa, e se isso ajuda, né? Se isso é importante para que o grupo consiga assimilar mais rápido, mentalmente, essas coisas seriam. E o Guto responde uma coisa que eu venho falando e que eu concordo muito com o Guto, o novo treinador. O jogo mais importante é o próximo. Então, o jogo mais importante do ano para o Guto e para o Remo é domingo contra o CRB. O próprio presidente disse que tem que arranjar um jeito de ganhar e vai começar a sequência de vitórias. Mas o Guto diz que tem que sim se arranjar um jeito de vencer o CRB domingo e voltar a ganhar em casa, até para trazer o seu torcedor para perto. Isso eu concordo. O vencer para retomar a confiança. Então domingo é vitória, até para sair, ele mesmo falar, e depois a gente sair mais confiante e conseguir mais uma vitória e os pontos e assim sucessivamente. E aí, para complementar, o Júnior Cunha pergunta do que esperar desse time do Guto Ferreira, mesmo com tão pouco tempo, já para o jogo contra o CRB, já para domingo. E, de novo, eu acho que o Guto mandou bem, tá? Se vai acontecer, se não vai, mas parece que o diagnóstico foi bem feito. Ele disse que não dá para ele mudar muito o processo, muito procedimento e tal, mas que ele tem que mudar a postura do time. Calma, nem é o mais importante. Então parece que o torcedor remista terá um treinador que vai cobrar que esse time não seja apático, que foi uma coisa que nos 2 últimos jogos, contra o Dragão e também contra o Taço, o Remo foi. Além de jogar muito mal, o Remo foi um time apático. E ele fala um negócio, eu estou dando uma olhada aqui, ele fala um negócio que é sobre comportamento. E que ele não acredita que ele tenha que introduzir esse comportamento mais agressivo, porque isso já é do DNA desse grupo. Só que aí ele fala uma coisa, quando eu vim aqui, esse time tinha isso. Eu acho que alguns jogos do Antônio... Não, Guto, esquece o Antônio. O time que tu viste era um time pré-Antônio, pré-primeiro-ministro. Tu tem que recuperar essa essência. Esse é o time que tu tem que procurar. Que bom que esse time é a tua referência. Não, nessa gestão antes da tua não teve isso. Na gestão que tu enfrentaste pelo Cuiabá, o time era o que eu chamava o time que não se deixava perder, que dava um jeito de pontuar e de conseguir ponto. Esse time precisa voltar nessas 10 rodadas. E é isso. Então o Remo tem um novo treinador. O presidente disse que ele é responsável sim, e o primeiro-ministro ficou caladinho, não falou nada. E olha que para o primeiro-ministro não falar, o que vocês acharam? Esse silêncio do primeiro-ministro, um amigo meu me mandou, Galvão, sentiu do presidente Tonião vir a público e falar que tudo é decidido em colegiado, que ele e os vices têm responsabilidade. Eu fico, de verdade, muito feliz de ouvir isso. E todo mundo junto ali mostrando, só para terminar. Presidente, nada foi criado. Nada foi criado. Críticas que foram criadas e com muita transparência. Não caia, estou falando por mim,
Não caia nessa balela de todos contra nós, porque ela não existe. Ela não existe. E cuidado para o senhor não atirar numa coisa e acertar noutra coisa. Fora isso, são 10 jogos, são 10 finais. E a luta tem que ser, sim, pelo acesso. Se pontuar para chegar lá perto, nem se olha para trás e as feridas de 21 nem reaparecem para sarar. Valeu? Tchau! Spoiler do novo estúdio. Beijo!